Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Ler contos compreensivamente, localizando informações explícitas, no texto. Inferir o sentido de uma palavra, de uma expressão, bem como uma informação implícita. Identificar elementos que constroem a narrativa. Conosco aqui no estúdio, além da nossa equipe, o nosso intérprete. Oiê! Firme aí para um conto? Vamos lá então. Você gosta de desafios? Você costuma se dedicar a superar obstáculos? Como que é isso para você? A Força Flutuante é um texto da Geni Guimarães. E olha o que diz. Com o certificado na bolsa, saí para procurar emprego. Consegui numa escola uma substituição para o ano todo. Dar aulas numa classe de primeira série que havia sobrado, pois as professoras efetivas no cargo já haviam optado por alunos maiores em processo de alfabetização mais avançado. No pátio do estabelecimento, tentando engolir o coração para fazê-lo voltar ao peito, suportei o olhar duvidoso da diretora e das mães, que incrédulas cochichavam e me despiam com intenções veladas. Só faltaram pedir-me o certificado de conclusão, para a simples conferência. Deram o sinal de entrada e os meus pecorruchos entraram barulhentos, agitados. Atividade 1. Releia. Suportei o olhar duvidoso da diretora e das mães, que incrédulas cochichavam e me despiam com intenções veladas. Qual é o efeito de sentido da expressão em destaque? Na letra B, em qual pessoa do discurso está o narrador do texto? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei e estamos conversando sobre a atividade 1. Qual é o efeito de sentido da expressão em destaque? Vamos reler a expressão? Me despiam com intenções veladas. O que você pode inferir sobre me despiam com intenções veladas? Primeira coisa, me despiam quer dizer me desnudavam, tiravam tudo. E intenções veladas, intenções o quê? Escondidas. Então eu posso sintetizar a resposta mais ou menos assim. Olhares de dúvidas que tentavam identificar se ela seria capacitada para exercer a função. Em qual pessoa do discurso está o narrador do texto? Suportei. Observe o verbo. Quem é que suportei? Eu. Tá? Então eu posso observar aqui e ver que através do verbo, através do pronome ato no oblíquo, me despiam, tá? Então, eu já sei que a narrativa está em que pessoa? Primeira pessoa. Eu já identifico isso.
Professora, pode ser só a primeira do singular? Não, poderia ser a primeira do plural também, daí seria nós, ok? Seguimos com a leitura. Só uma menina clara, linda, terna, empacou na porta e se pôs a chorar baixinho. Corri para ver se conseguia colocá-la na sala de aulas. Eu tenho medo de professora preta, disse-me ela simples e puramente. Tanto medo e doce, misturados, desarmou-me. Procurei argumentos. Vou contar para você histórias de fadas e... O que aconteceu? Era a diretora que, devido ao policiamento, chegou na hora H. Contei-lhe o ocorrido e ela prontamente achou a solução. Não faz mal, eu a coloco na classe de outra professora de primeira. Reagi imediatamente, acalmei-me e socorri-me. Por favor, deixe que nós nos possamos conhecer. Se até a hora da saída ela não entrar, amanhã a senhora pode levá-la. A diretora aceitou minha proposta e saiu apressada. Vi então que era muito pouco tempo para provar a tão nova gente minha igualdade, competência, mas algum jeito devia existir. Eu precisava por mim e por ela. Os outros aluninhos se impacientaram e eu comecei meu trabalho. Com a pessoinha ali em pé na porta, me analisando, coagindo com os olhinhos lacrimosos, vivos, atentos. Pedia explicações, punha prelo e tinha pressa. Assim prensada, fui até a hora do intervalo para o lanche, falando. Olhava para a classe, mas falava para ela. Inventei o primeiro dia de aula sonhando na minha infância conturbada. A alegria de aprender, desenhar, sabores gostosos dos lanches, brincadeiras e cantos brincados nas mentiras inocentes, quando sonhar era pensar que acontecia. Na hora do recreio, enquanto os outros professores tomavam um cafezinho, eu comentava o andamento das aulas. Eu fiquei no pátio. Talvez ali se apresentasse alguma ideia. Vi-a entre as outras crianças, aproximei-me e pedi a ela um pedaço do lanche. Deu-me indecisa, meio espantada. Resolvi dar um passo. Gostaria que você entrasse na classe depois. Assim, você senta na minha cadeira e toma conta da minha bolsa enquanto trabalho. Saí sem esperar resposta. Medo. Logo mais retornamos à sala de aulas. Ela sentou-se na minha cadeira, seu material ao lado do meu. Precisei de uma caneta. Pedi-lhe. Abriu minha bolsa como se arrombasse cofre. Pegou e entregou-me a caneta solicitada. Meio riso na boca. Durante a aula, pedi que levantasse a mão quem soubesse desenhar. Todos levantaram as mãozinhas. Constatei, ela também sabia. Desenhou um cachorro retangular e sem rabo. Seu cachorro é uma graça, disse-lhe rindo. Ele não tem rabo? Não é meu, é da minha avó. Quando meu avô bebe e fica bravo, ele corre e enfia o rabo no meio da perna. Baixou a cabeça e pintou o cachorrinho de azul. Ao término das aulas, arrumou o material sem pressa. Percebia amarrando os passos e tentando ficar afastada das outras crianças. Alguma coisa tinha para me dizer. Impacientei-me. Sabia que fosse o que fosse, eram respostas às minhas perguntas indiretas. Decidiu a hora, segurou na minha saia e pediu. Amanhã você deixa eu sentar perto da minha prima Gisele? De lá mesmo eu cuido da bolsa da senhora. Amanhã eu vou trazer de lanche pão com manteiga de avião. A senhora gosta de lanche de manteiga de avião na lata? Adoro. Vou dar um pedaço grandão para a senhora, tá? Obrigada. Combinamos. Até amanhã, eu. Até amanhã, ela. Observe bem as características deste conto, né? Além de retratar uma situação, o que ele mostra, né? Uma narrativa literária curta. Nós já sabemos que o material que fomenta um conto é o quê? Uma situação do cotidiano. Então, ao observar isso, nós notamos que ele tem início, o desenvolvimento, o conflito enfrentado, né, o problema,
o clímax, momento de maior tensão dramática, e o desfecho. E o enredo. Outros elementos do conto são narrador, personagem ou observador, personagens principal e secundários, tempo e espaço. A atividade 2 tem duas propostas. Observe. Letra A. Qual o conflito gerador do enredo? Letra B. O momento de maior tensão de uma narrativa é o clímax. Qual é o clímax do conto lido? Faz aí, eu te aguardo aqui. Olá, voltamos! Estava te aguardando para gabaritar a atividade 2. Em relação ao conflito, qual é o conflito? A aluna que não entra na sala de aula porque está com medo da professora preta. Então, nós observamos isso aqui no texto, bem certinho, né? E a pronta presença, ó, da diretora tentando resolver a situação. A menina disse, eu tenho medo de professora preta. E aí, o que acontece? Dá-se conflito, né? Então, a própria autora coloca no texto, ó, tanto medo e doce misturados. E aí ela vai em busca de resolver o problema apresentado, ou seja, o conflito. Na letra B, o momento de maior tensão de uma narrativa é o clímax. Qual é o clímax? Quando a menina, né, segurou a saia da professora e fez um pedido. Você lembra qual era o pedido? Sim, se ela poderia sentar ao lado da prima. Então esse foi o clímax, né? Talvez o que se pode inferir é que a professora acreditava que seriam outras questões e, no entanto, era uma coisa muito simples. Prontos para a atividade 3? Vamos lá? Na letra A, encontramos no conto narrado que tipo de narrador? Qual foi o tipo de tempo empregado no conto? Justifique. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo atividade 3. Quais são as respostas, então? No conto narrado, qual é o tipo de narrador apresentado? Nós percebemos que é um narrador personagem. Por quê? Ela participa, né, da história. Observe aqui, ó. A coisa tinha, né? E vai falando aqui, ó. Constatei. Está em primeira pessoa. Então, narrador, personagem. A questão é, qual foi o tipo de tempo empregado no conto? O tipo de tempo empregado no conto é cronológico, uma narrativa linear. Assim prensada, fui até a hora do intervalo para o lanche falando. É durante a aula, né? Então eu percebo a linearidade, né? Do começo ao fim da aula. Por isso eu uso o termo tempo cronológico, né? Tem alguma medida, não são lembranças, não são reminiscências. Prontos para a atividade 4? Então releia. Amanhã eu vou trazer de lanche pão com manteiga de avião. A senhora gosta de lanche com pão com manteiga de avião em lata? Adoro. Vou dar um pedaço grandão para a senhora, tá? Faça um grupo aí então de 4 a 5 alunos, né, o quanto vocês puderem, e discutam sobre o epílogo do conto. O que eu quero? Que você discuta sobre o conto da Geni e levante hipóteses sobre a reação da professora frente à situação de conflito, ok? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo atividade 4. Então, um leque de possíveis leituras, emoções e julgamento abre-se aqui, né? Ao levantarmos as possíveis questões, nós temos, por exemplo, a postura de Geni, valorizando a posição supostamente complacente da narradora, né? Sobre a autora, o que temos? A Geni Guimarães é professora, poeta e escritora, nasceu no município de São Manuel, São Paulo, no dia 8 de setembro de 1947. Como que ela iniciou a carreira? Ela iniciou a carreira literária escrevendo para jornais no interior paulista, onde envolveu-se com questões de que tipo? Socioculturais, do campo e reflexão em torno da literatura negra. Escreveu alguns livros como Terceiro Filho, Balé de Emoções, A Dona das Folhas, A Cor da Ternura, Leite do Peito, O Rádio Gabriel, que é infantil, Aquilo que a Mãe Não Quer, que é infantil, e também publicou na série Cadernos Negros e participou de algumas antologias. Chegamos à atividade Mão na Massa e olha o que eu tenho para você. Força flutuante. O título de um texto é sempre o primeiro a levantar expectativas quanto ao seu conteúdo, você não acha? Então, a partir dele, fazemos uma série de suposições iniciais
que depois podem ser modificadas ou confirmadas. A pergunta é: que emoções e ideias foram despertadas pela leitura desse conto? Comente em um parágrafo dissertativo. Faz aí, que eu te aguardo aqui. É rapidinho. Voltei. Estamos conversando sobre o título Força Flutuante. O que podemos inferir já desse título, né? Você acha que ela resgatou uma força interior diante do conflito vivido? O que ela sentiu desde o início do texto, né? Ela foi olhada, ela foi analisada, né? Como ela mesma disse, só faltaram pedir o que para ela? O certificado de conclusão para a simples conferência. Mas ela enfrentou uma situação muito delicada, né? Da menina que tinha medo de professora preta. E com isso, né? Nós fazemos essas suposições iniciais. Como ela, enquanto mulher, conseguiu suplantar essa situação, né? Como ela dominou as emoções e mais, enfrentando a diretora, resolveu pedir um voto de confiança e conquistar a menina. Qual foi o desfecho apresentado? Ela conseguiu resgatar a menina para a sua sala de aula? Sim. Então, as emoções que foram despertadas pela leitura desse conto são quais para você? Você acha que são exemplos de força? São exemplos de superação? Quando nós questionamos aqui para você comentar em um parágrafo, esse parágrafo deverá ter o quê? Introdução, né? Começo, meio e fim, e ser um parágrafo o quê? Dissertativo. Então, ao colocar aqui sobre quais emoções foram de tristeza, de pena, de revolta, olha os emojis aqui mostrando as emoções, né? Você pode até utilizar isso, ok? O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de um conto Força Flutuante de Geni Guimarães. Vimos o efeito de sentido produzido pela escolha vocabular e aprendemos sobre alguns elementos da narrativa. Debatemos sobre a situação de conflito abordada no conto. Nesse vídeo falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!